Elas na Pan. Empreendedorismo, comportamento, a mulher contemporânea e seus desafios. Está no ar, está no ar. Elas na Pan. Oferecimento Magras, referência mundial em emagrecimento saudável e estética de qualidade. Rua Joaquim André, 772, Bairro Paulista. WhatsApp 19 99855 3031. Elas na Pan. Olá, bom dia, terça-feira, 6 de dezembro de 2022, está começando o Elas na Pan, das manhãs Café com Pan, da Jovem Pan News Piracicaba. Eu sou Cris Sanches e você já sabe, este é o programa feito para você, mulher moderna e inteligente que sabe usar a informação de qualidade a seu favor. Toda terça, às 9 da manhã, temos um encontro marcado aqui na 99.5 FM. Você quer participar, quer dar sua opinião, quer sugerir uma pauta? Manda uma mensagem pelo WhatsApp. Anota aí, 971482932. Vamos repetir, Bruno? Toca o passarinho de novo. 971482932. E hoje comigo, novamente aqui na bancada, minha permanente convidada, minha colega querida Karina Piscinato. Bom dia, Cá. Bom dia, Cris. Bom dia, Bruno Alves. Bom dia, queridas colegas de bancada. Que eu já vou anunciar. Tá muito chique, né? Tá muito chique. Bom, Elas na Pan tá no ar. Fica comigo que tem muita coisa bacana pra gente conversar hoje. Elas na Pan. Karina, quando eu era garota, faz pouco tempo. Agora, semana passada. Semana passada. Quando eu era garota, eu assistia a Sessão da Tarde. Você chegou a assistir a Sessão da Tarde? Só quando eu matava a aula? Chegava da escola, todo dia. Eu estava de manhã e eu deitava no sofá assistia a Sessão da Tarde, né? E uma vez, eu passava aqueles filmes preto e branco, antigos, Cary Grant, né? Aquela, né? Elvis Presley. Agora ela se entregou muito, né, na idade. O meu era tipo ET, sei lá, mas preto e branco. Para, que eu sou uma geração na sua frente. Eu sou ter idade pra ser sua mãe, você sabe disso. Vamos lá. E eu assisti uma vez um filme chamado Madame Curie. Madame Curie. Era um filme bem antigo, era preto e branco. E eu descobri ontem que esse filme foi produzido em 1943, ano que meu pai nasceu. Olha só. E ele contava a história de uma polonesa, uma mulher polonesa, que tinha nascido em 1867, 100 anos antes de mim. Eu nasci em 1967. Ela era uma física e química, né, que foi pioneira nos estudos da radioatividade. Ela se tornaria a primeira mulher a ganhar o Nobel, né, e a primeira pessoa a conquistar o Nobel 2 vezes. Ela conquistou o Nobel de Física e de Química. Minhas convidadas estão fazendo sim com a cabeça. Eu já vou apresentá-las para vocês aqui. E naquela ocasião, lá com 9, 10 anos de idade, eu não tinha a dimensão, não tinha ideia, né, do que aquela mulher significava, não só para a ciência, né, mas também para as mulheres e a luta, né, por igualdade de oportunidades de uma forma geral. Eu via no filme, ela entrava no laboratório e só tinha homens. E ela quase tinha que pedir, pelo amor de Deus, para ter um espaço para fazer os experimentos dela, né? Então, era uma luta insana. Ela foi, inclusive, a Marie Curie, foi a primeira mulher a dar aulas na Universidade de Paris. E ela morreu em 1934. A gente já avançou aí pelo século XXI, né? E a luta das mulheres por igualdade de oportunidades vai muito bem, obrigada, né? A gente vai contabilizando avanços, comemorando cada um deles e permanecemos atentas aos problemas que a gente precisa ainda eliminar, e eles não são poucos, né? De qualquer forma, a ciência continua sendo um espaço majoritariamente ocupado pelos homens, né? Desvendar esse mundo, mergulhar nele, pode nos ajudar a entender melhor esses mecanismos. Por isso, eu convidei 2 pesquisadoras, 2 cientistas, né, para um bate-papo aqui no Elas na Pan nessa terça, porque aqui o bate-papo é de alto nível, aqui não é papo de mulherzinha, é papo de alto nível, né? São as doutoras Maria Beatriz Caldeirão e Flávia Lordelo Piedade. Eu vou apresentar as duas aqui. A Maria Beatriz é engenheira agrônoma, ela é mestre e doutora pela USP, pela Exalc, nossa, aqui, né, com um período aí
de permanência, a gente chama de bolsa sanduíche, né, doutora? Na Universidade de Valência, na Espanha. Ela é pós-doutora em biotecnologia, é auditora interna da ISO 17025 e atuou como pesquisadora em laboratório por 15 anos. A Flávia Lordelo Piedade, que eu descobri que foi minha vizinha quando era mocinha, filha da Raquel, né? Ela veio me contando essa doce lembrança. Ela é mestre e doutora em ciências pela Exalc USP, é pós-doutora em ecologia humana, é auditora interna também de ISO 9000, ISO 17025, depois vocês vão contar para mim, porque eu sou da época do ISO 9000, tá? Eu também. Que começou no 9000. Então, bom dia, Bia, me permita chamá-la assim. Bom dia, Flávia, sejam muito bem-vindas ao Elas na Pan. Por favor, podem dar sua saudação. Bom dia, Cris, Karina. É um prazer imenso estarmos aqui. Obrigada pelo convite. Falar de um tema que nos é muito caro e muito importante, né, para nós, para a nossa trajetória, da nossa empresa, mas principalmente para nós mulheres, né, aqui no Brasil, que temos a Marie começou, né, isso internacionalmente, mas aqui no Brasil nós temos uma caminhada aí, na verdade, a mulher em todas as frentes, né, em todas as áreas, e também na ciência é algo que precisamos caminhar juntas e falar sobre o assunto, né? Falar que, sim, somos o maior número de pós-graduandas hoje nas universidades, mas não estamos mesmo nos postos maiores de pesquisa, né? Vamos falar muito sobre isso. Vamos. Essa aqui falou foi a Flávia. Agora, a doutora Maria Beatriz, por favor, sua saudação. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Para nós, a gente fica muito feliz de falar sobre isso também e sobre essa parte da pesquisa, né? Porque para nós que estamos vivenciando é algo comum, mas a gente quer também, a gente tem um propósito desses temas chegarem, de fato, à sociedade. Então, quando eu era pós-graduanda, a gente sempre ouvia essa pergunta, o que você faz, né? O que você trabalha? Eu faço mestrado, doutorado, né? Faço pós-graduação. Tá, então você só estuda, né? Então, assim, é muito importante também, né, que a sociedade entenda essa área de atuação do pesquisador, né? Então, a gente fica muito feliz de expandir isso para todos. Bacana, eu agradeço muito por vocês aceitarem o nosso convite. E eu abri o programa aqui falando da Marie Curie, que era polonesa, se chamava Maria Sklodowska, uma coisa assim, né? É um nome bem difícil, né? E isso não foi por acaso, né? No dia 7 de novembro passado, quando ela faria 155 anos, olha só, vocês lançaram a Flama Science, né? Um ecossistema de gestão de pesquisas para impulsionar a inovação. Aliás, inovação é a palavra da vez no mundo corporativo e no mundo acadêmico, né? E eu gostaria, primeiramente, que vocês contassem um pouco sobre essa novidade, do que se trata. Conta pra gente o que é Flama Science. Na verdade, Cris, nós iniciamos a nossa startup, né, como Confiança e Gestão, no finalzinho de 2018. É uma startup, né? É uma startup. E o propósito é, a partir da nossa experiência enquanto pesquisadoras, nós sempre enfrentávamos a questão da qualidade nas pesquisas, né? A rastreabilidade dos dados, a acurácia desses dados das pesquisas, a perda, principalmente, dos dados da pesquisa, porque ainda o papel é uma realidade na maioria das universidades. O papel, eu digo, os cadernos, que são muito importantes, foram, né? Mas também tem a questão da perda mesmo desses dados, né? Do caderno se perder, do aluno levar e, de repente, não deixar esses dados, não publicar os dados. E, então, isso foi o que moveu eu e Bia, né, na criação da nossa startup, pensando numa metodologia, numa plataforma digital para trazer essa acurácia à pesquisa, permitir que esses dados também, não só no papel, mas também fossem transferidos por uma ferramenta digital
dar acessibilidade a isso, esse compartilhamento de dados, e também para nos atualizar a pesquisa para o momento agora da tecnologia. E nós iniciamos, então, nesse sentido, como Confiance, e foi todo um período de final de 18 até essa data que você mencionou, desenvolvendo essa plataforma digital. Nós tivemos a contemplação, porque é muito importante, eu acho que a gente sempre tem que falar das agências de fomento no Brasil que permitem isso acontecer, né? Não só a nossa plataforma, mas diversas startups e empresas desenvolverem esses mecanismos, né? Essas ferramentas, né? Uhum. Perdão. E a gente teve... Vou tirar aqui minha máscara. O apoio da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que foi fundamental. Eles têm um programa, nós vamos mencionar, que é o programa PIP. Para quem está nos ouvindo e que tem startup ou que tem alguma proposta, né, de inovação, esse programa, eles investem em startups com fundo perdido, né, a própria arrecadação de ICMS do nosso estado permite que eles invistam no desenvolvimento dessas pequenas empresas. E a partir disso, então, a gente teve todo esse apoio, são 2 fases que nós fomos contempladas. O CNPq, que é do governo federal, também temos investimentos dele, e isso permitiu, então, que a gente ficasse durante todo esse período desenvolvendo essa plataforma que traz esse benefício aos pesquisadores, não só da universidade, mas também das empresas de P&D, que fazem pesquisa e buscam trazer, então, toda a rastreabilidade dos dados, desde do momento de ideação dos seus projetos de pesquisa, até a produção, né, a chegar a ter produtos, prestação de serviço. Então, toda essa cadeia de custódia, a gente consegue ter esse controle na plataforma. E no dia desse evento, nós fizemos um rebranding da nossa empresa, porque agora que estamos chegando, de fato, no mercado, a plataforma está pronta. Nós estamos na fase que a gente chama de POC, que é teste de conceito com algumas empresas e universidades. E aí, a partir de 2023, então, a gente está começando a comercialização e agora com esse novo nome, com um novo logo, nova proposta, que é a Flama Science. Geralmente, soluções... Isso é uma solução genial. Eu na minha visão leiga, achava que já existisse alguma coisa nesse sentido, né? Que a tecnologia estaria um pouco mais... vamos dizer, atualizada para os pesquisadores, mas a gente sabe muito bem que no Brasil as coisas caminham um pouquinho mais devagar. Não por falta de capacidade e criatividade dos pesquisadores, mas por dificuldades mesmo de acesso a caminhos que possam te facilitar ou materializar uma ideia como a de vocês, né? Essa ideia, vocês são pós-doutoras, surgiu de alguma dor, entre aspas, que vocês eventualmente tenham sentido ou visto alguém muito próximo passar? Porque eu sou da época em que eu ouvi uma vez alguém comentar que havia perdido uma tese, o carro tinha sido roubado com uma tese de doutorado dentro do carro. Quer dizer, eu nem imagino que a pessoa não tivesse uma cópia do negócio desse. Então, eu queria entender de vocês se tem alguma história pessoal na ideia de se criar a Flama Science. Na verdade, nessa caminhada, né, toda essa experiência que a gente traz como pesquisadoras, a gente identificou várias dores, né, tanto pessoais quanto que a gente viu o pessoal passar. Você mencionou, já vi tese sendo roubada do carro, computador que quebrou e aí não tinha um backup. Então, a ideia, você tem que ter um controle muito eficaz, né? Você tem que ser muito certinho para falar, vou ter várias cópias, vou fazer o backup todos os dias, toda semana, alguma coisa assim, né? Os dados. E eu acho que o que mais aconteceu também foi do aluno, de repente, levar embora o caderno, ou perder o caderno, e aí o professor não tinha acesso, né? Então, essa foi uma das dores, né? A gente vê essa transformação digital chegando em todos os lugares, por que não? Nos laboratórios, né? Tem essa tendência, o Lab 4.0, né? Que hoje vem sendo chamado assim. Mas essa questão dos dados, realmente, de fato, é algo que tem que
ser revisto. Não é que o caderno vai sumir, mas, por exemplo, com o caderno digital, o gerente, né, o gestor ou o professor, ele tem acesso, né, a toda a ata de protocolo diária, né? Então, tudo que vai acontecendo, que o funcionário ou os alunos estão realizando de atividades naquele dia, ele colocando na plataforma, o professor vai ter acesso. Então, isso não se perde. E eu acho que outro ponto também que levou o nosso início foi com relação a verbas, né? A gente começou com esse olhar da qualidade nas pesquisas, porque a gente sabe que elas dependem muito de fomentos, de agências de fomento, de verbas. E, para isso, quanto mais otimizada for sua pesquisa, né, desde o comecinho do planejamento até a acurácia dos resultados finais, você tem maiores chances de conseguir, né, os apoios dessas agências, publicações em revistas renomadas que exigem essa qualidade melhor, né, das pesquisas. Então, a gente começou com esse intuito. Como que a gente pode melhorar as pesquisas acadêmicas? Porque a gente sabe que lá fora, né, fora do Brasil, as universidades já não vivem mais de verbas próprias. As parcerias com o setor privado são muito comuns, né? Então, hoje, eles precisam fazer prestação de serviços e, para isso, a qualidade tem que estar garantida, né? Então, a gente começou também muito com essa dor, né? Com essa visão de que as coisas precisavam ser otimizadas, né? Até questões de biossegurança que a gente vê, quando você vai num laboratório fora, você não pode começar, você não entra no laboratório antes de fazer todo um treinamento, né? Tem as questões de EPI, EPCs, até questões de reagentes, tem os controlados, né, aqui no Brasil pelas polícias. Então, você faça por um treinamento, faz até prova, tem até provas de reciclagem, né? Tem professores que pedem a cada 6 meses, a cada 1 ano, para a gente ir relembrando mesmo, né? Porque às vezes vai esquecendo. E é muito sério, né? Você trabalhar com reagente e tudo mais, são questões de saúde. Então, lá fora, é obrigatório você fazer todo esse treinamento para depois começar um estágio, né? Ou a sua atividade no laboratório. Então, aqui a gente trouxe isso também, né? Porque os alunos, às vezes, entram sem saber. E é o passar boca a boca, né? O de maior nível vai passando para o de baixo. E a gente sabe que tudo que é passado de forma oral, ele não se perpetua, dilui, a gente esquece, né? Então, a gente abordou esse tema também. Legal. Eu tenho, na verdade, uma curiosidade. Vocês sempre gostaram, assim, de estudar? Sim. Não. Sim. Desde pequenininha? Sim. Eu sou advogada, né? Apesar de ter seguido na área acadêmica e a minha área de especialização inicial foi ambiental, eu sempre gostei muito de estudar, ainda na escola. E até por isso que eu fui... primeiro eu fiquei um tempo lecionando, né? Em universidade, tá. na área de docência, que é um estudo contínuo, né? Constante. Não para nunca, e até hoje, né, Bia? Nós acho que estudamos mais. Mas não... Não eterno. Você falou, é contínuo, né? Contínuo. Atualizações e tudo. Sim. Eu acho que eu sempre fui mais curiosa, então eu queria saber o que estava acontecendo, né? Então eu ia buscando. Mas daí agora, pensando, na verdade é que eu sempre estudei mesmo, sem perceber, assim. E agora, agora mais tarde, a gente vê que a gente estuda bastante, né? Porque a gente também mudou de área, né? Assim, mudou não, mas a gente acrescentou. Você vai abrindo, né? Vai abrindo esse leque. A gente às vezes foca só naquela carreira, que nem você fez o direito, né? Você abriu outras possibilidades, você enxergou o direito em outras, né? Sim, outras frentes. E o que a gente percebe, e hoje até um movimento dentro de investimentos em startups, que aquelas equipes que têm grupos interdisciplinares têm muito mais investimento.
por parte dos fomentos privados, né? Dos anjos, dos investidores. Porque é importante ter essa visão holística, né? Macro. Né? E não só de um setor. E nós duas fizemos exatamente isso, porque cada um na sua área, a Bia agrônoma, eu advogada, mas a gente foi atuar em gestão, então... Sim, passamos pela 9.000, viu, Cris? Explica o que é 17.025. Essa eu não conhecia. Eu conheci o 14.000, 9.000, 9.001, mas 17.025. Isso. Tá nesse número já. 17.025. O que é 17.025? Ela atua na qualidade de laboratórios. De acreditação de laboratórios. Específico. Isso. Seja de ensaio ou laboratórios de calibração. Nós fizemos todo esse estudo porque o nosso projeto, o projeto piloto, ele começou dentro de um laboratório da Exalc, laboratório de genética. E nós precisávamos ter a noção de uma norma, que é uma norma internacional de qualidade, para a gente começar as hipóteses, para testar a hipótese do nível de qualidade dos laboratórios acadêmicos. Então, a gente partiu pelo menos de uma metodologia oficial, para a gente entender, então, as dores, porque nós tínhamos as nossas, que a Bia já mencionou. E aí, todo esse projeto piloto, nós fomos também levantando a partir de entrevistas, observação, enfim, vários estudos, né? A gente tinha um estudo de caso, mas usamos várias metodologias para entender e validar essas dores, né? E puxando um gancho do que a Bia falou sobre essa questão das parcerias, agora falando bem da área de biológicas, né, dos laboratórios, os laboratórios acadêmicos, eles estão buscando, né, há um movimento muito forte de prestação de serviços. Às vezes a gente só pensa nos laboratórios privados prestando serviços, mas nós temos muitas universidades com prestação de serviços e de ponta aqui na nossa casa, né, na Exalc, vários deles, né, como a Clínica do Leite, que é referência no Brasil, Laboratório de Solos, que também prestou serviço na Copa aqui, né, foi o laboratório escolhido. Temos da parte de engenharia florestal, de análise de madeira, isotópicos, né, do professor Plínio Izebu, enfim. E esses laboratórios, para também eles terem um nível de clientes que estão exigindo que eles, mesmo sendo acadêmicos, tenham uma entrega de muita qualidade, eles estão buscando, então, essas ferramentas que façam essa rastreabilidade desses dados, né? Que façam a gestão orçamentária. Então, a nossa plataforma são diversos módulos integrados que vêm do início do projeto, da pesquisa, mas também vê a questão da gestão orçamentária, que vê a questão do controle do biobanco, né, dos micro-organismos, das amostras, dos reagentes, dos equipamentos e também de dados qualitativos, né? Não é só voltado para biológicas. E aí, nesse processo, a gente começou a olhar para o setor privado, porque a nossa hipótese era que o privado ele já estava muito mais estruturado. E não, ele também tem a necessidade desse tipo de solução. E aí nós adaptamos o nosso sistema também para as empresas de P&D, que são muitas atualmente, né? A maioria das multinacionais e startups, elas estão produzindo, elas estão fomentando pesquisa dentro para fazer novos produtos. E então a gente consegue atendê-los também. Mas uma coisa que eu até ia ressaltar nesse nosso processo, todo esse período de investigação, né? Uma das maiores dores foi da conexão da ciência. O que está sendo feito na universidade, que isso é uma nova pauta, e o que está chegando na sociedade, né? Então, para isso, quando a gente se apresenta como um ecossistema, é porque não só temos essa solução de software, mas principalmente de uma ferramenta que a gente nomeou como Tinder da pesquisa. Bacana. Porque na nossa caminhada, muitas teses ficam engavetadas, faltando apenas de um investimento. E trazer ao conhecimento das empresas e do mercado é muito importante, porque ali a gente tem
Quando a gente pensa em biológicas, a gente está falando de possibilidade de vacinas, possibilidade de curas de diversas doenças, e também na área de economia, enfim, alimentos, todas as áreas. Né? Alimentos, exatamente. Legal. Ainda mais aqui, né, na Exalc, você Exato. tem... Então, nós desenvolvemos uma ferramenta de matchmaking que permite que os pesquisadores se inscrevam suas linhas de pesquisa, o que eles estão produzindo ou que já produziram os resultados. E o investidor, a empresa, ela faz o mesmo caminho. No que ela quer investir, e aí faz o match ao sistema. Eu vou fazer uma pergunta aqui para a gente encerrar esse bloco e para o break. Nós estamos aí às portas de 2023, vocês estão contando para a gente que Flama Science estará no mercado a partir do próximo ano. A gente tem uma virada de página, tem um governo novo chegando, tanto em São Paulo quanto em Brasília, e logicamente se cria algumas expectativas, enfim, que vai ter mudança, a gente sabe se vai ter, se vai ser bom ou não, é uma outra conversa, mas como é que vocês estão vendo isso e como é que vocês estão, né, que expectativas vocês estão alimentando para 2023 em que vocês vão colocar a Flama Science no mercado? A gente sempre tem as melhores expectativas, né? Onde estão talvez eu reformule melhor, onde estarão as oportunidades? O que vocês enxergam em termos de oportunidades para 2023? Certo. As empresas que têm setor de P&D, né, é um número muito grande, né? E como a gente testou também, a gente ainda tem algumas POC rodando, né, a prova de conceito. A gente tem recebido devolutivas muito boas, né? O nosso sistema tem um diferencial que ele é integrado. Então, Cris, acho que você tinha mencionado, né, sobre soluções que já existiam, tal. O que a gente vê? O core do nosso sistema é a gestão de projetos, né? Com isso integrado a outras funcionalidades, outros módulos. Então, específicos, né, para a área biológica, quanto para dados qualitativos. Existem algumas soluções, né, alguns softwares que são, por exemplo, só de gestão de projetos, outros só de gestão da ISO. E aí o que a gente percebeu é que eles falam, nossa, eu tenho 5 softwares, eu preciso alimentar cada um por vez, depois juntar todas as informações. E a gente conseguiu fazer isso de forma integrada. Então, nos nossos testes, né, as respostas têm sido muito positivas. E a gente sabe que todas as empresas, né, todo mundo quer crescer, quer expandir. Então, as nossas expectativas são de que eles usem essa ferramenta justamente para otimizar o tempo, o desperdício, né, o ganho de dinheiro, o retorno, seja maior. Bacana, meninas. Muito legal conhecer esse trabalho, né? Eu acredito que teve muito esforço, muito estudo empenhado aí, muito tempo, muitas noites de sono aí, né? Sim, deixadas de lado. Mas parabéns, né? Nós vamos continuar com a Bia e a Flávia aqui no estúdio. Eu vou pedir pro Bruno chamar o break. E hoje nós temos estreia de 2 quadros no programa. Daqui a pouco eu conto para vocês. Elas na PAN. 9h35. Estamos de volta aqui com Elas na PAN. Hoje tem estreia do professor Ricardo de Souza com o quadro Cuidando do Bolso aqui na Elas na PAN. A partir de hoje, o professor Ricardo, que é especialista em educação financeira, na verdade ele é PhD, gente. A gente não traz ninguém menos que isso, tá? Ele vai trazer dicas sobre como podemos lidar melhor com o nosso dinheiro. Eu estou precisando aprender, você também não tá? Vamos acompanhar então a primeira dica do professor Ricardo. Cuidando do Bolso, com Ricardo Souza. Olá, meu amigo ouvinte. O final do ano chegou e é uma realidade. E com toda certeza você já está pensando também, não somente nesse ano, e no próximo ano que já virá. Mas tão importante quanto pensar e tomar um cuidado para o próximo ano é não descuidar desse ano aqui que ainda está terminando. É muito importante que você relembre e reflita que como termina esse ano vai implicar muito no como você vai começar o ano que vem. Não pense que virar a página do calendário vai fazer com que a vida se organize automaticamente.
É muito importante que você pense que cuidar das finanças hoje, cuidar do dinheiro hoje, buscar uma reorganização hoje vai ajudar como você vai começar o seu amanhã. Então, tome muito cuidado com o descontrole ou os excessos nesse final de ano, financeiramente falando. Tão importante, eu repito, quanto começar o ano bem é terminar esse ano bem. E essas duas coisas estão ligadas. É importante que você busque já fazer uma reorganização financeira. Comece a anotar, e a reorganização começa por isso, anotando os seus gastos. Comece já a procurar a cultivar esse hábito. E também, além de anotar os gastos, começar a colocar no papel o quanto você tem pensado em gastar ao longo do mês, obviamente baseado na sua realidade. Começando a fazer isso nesse finalzinho de ano, você vai começar o ano que vem bem preparado para as coisas que virão. E aí é sucesso financeiro. Saúde financeira a todos nós. Elas na Pan. Nove horas 37 minutos, estamos de volta com Elas na Pan, que você acompanha aqui na 99.5 FM, Jovem Pan News Piracicaba. Eu quero mandar um beijo muito carinhoso, porque tem gente que manda beijo aqui também, porque, né, poxa, a gente tem tantos ouvintes e tantos parceiros queridos por aí. Para as meninas da Magras, eu quero mandar um beijo para a Franciele, a Amanda, a Karina, a Thalita, a Edmara, a outra Amanda Ramalho e a Sônia, lá da Magras, que fica lá na rua Joaquim André, 772. Gente, a Magras, eu fiquei sabendo recentemente, ela é a maior rede de emagrecimento saudável e estética de resultado da América Latina. Então, não é brincadeira, não. É coisa de alto nível. E eu já vou dar um spoiler para vocês aqui. Na semana que vem, dia 20... o programa vai falar sobre emagrecimento e eu vou trazer as especialistas da Magras aqui. Quem é que não está precisando perder uns quilinhos aí pro Natal, né? A Flávia não. A Karina tá apontando, a Flávia não. A Bia tá muito bem, mas aposto que como qualquer mulher ela fala, né? Quero perder 2 quilinhos, 3 quilinhos, né? Karina, não vou nem perguntar quantos quilinhos você quer perder. Né? Sempre tem um Bruno, quilo. Bruno, que é o cara da atividade física, falou, não perca, você elimina, né? Quem perde, acha. É verdade. Então, bom, eu já perdi a conta de quantos quilos eu preciso eliminar, então, né? A gente é muito gata, vai dar conta disso, Bom, eu quero lembrar vocês aqui que hoje eu recebo as pesquisadoras Maria Beatriz Caldeirão e Flávia Lordelo Piedade, que conversam com a gente aqui sobre o papel das mulheres nas ciências, né? Elas lançaram em novembro a Flama Science, um ecossistema de gestão de pesquisas para impulsionar a inovação. Existem, Karina, escuta isso, existem quase 7 milhões de cientistas no mundo, segundo a AD Scientific Index, publicado este ano pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Desse total, apenas 33%, ou seja, 1/3, são mulheres, de acordo com o relatório Women and the Digital Revolution da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, que a gente conhece como UNESCO. Aqui no Brasil, as mulheres são aproximadamente 44% dos pesquisadores científicos, de acordo com o CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Meninas, eu peguei esses dados de uma revista da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. 44% de mulheres, confesso, é mais do que eu imaginava, né? Mas é um número que pode melhorar, vocês não acham isso? Já que nós somos 51% da população? Sim, né? Com certeza. Está faltando mulher na pesquisa? Você estava falando, Flávia, aqui dos bastidores que mais do que faltar pesquisadoras, faltam mulheres à frente, na liderança de pesquisas, é isso? Isso. A gente sempre observa, né, Bia, os cargos de CEO das startups, né, principalmente as startups de fundo científico, né, de base, científica, como a nossa, os cargos de CEO sempre estão ocupados por homem, né?
E, inclusive, uma das nossas iniciativas para 2023 dentro do nosso ecossistema são as mulheres na ciência em Piracicaba. Isso é um movimento que tem já no Brasil, e nós vamos trazer para Piracicaba para trazer à tona todo o trabalho maravilhoso que as pesquisadoras piracicabanas têm feito e que muitas delas a gente não fica sabendo, né? E a gente, dentro desse movimento, nós queremos trazer desde as escolas, o ensino fundamental, né? Porque há esqueci a palavra, um estigma, não, paradigma. Não, esqueci a palavra, mas enfim, aquele modelo que o cientista é o homem, né? Principalmente no colégio, que às vezes as meninas, né, desde criança, desde do fundamental, não conseguem se ver cientistas, né? Então, um dos nossos propósitos nesse movimento, né, Bia, é discutir a ciência desde a infância, para as meninas se verem nessa posição, né, como cientistas, e já ir formando e tendo essa possibilidade de que isso não é só um espaço masculino, né? É um preconceito? E acho que até por muitos anos, né, ter sido ocupada exclusivamente, né, meu avô foi um professor da Exalc, e na foto de formando dele, né, eram só homens, ou às vezes uma única mulher, né? Eu queria lembrar aqui, aproveitar para lembrar que em mais de 120 anos de história, a Exalc terá uma diretora, a professora Thaís. Ia falar agora, 120 e tantos anos. É a primeira mulher a ocupar a direção da Exalc. Sim, nossa, quando a gente viu essa notícia, a gente ficou tão emocionada, porque a Thaís, ela representa muito da nossa proposta, né? Essa questão de acessibilidade da ciência à mulher, né? Das mulheres na ciência, na pesquisa. E olha só a história da Exalc, né? Muito em função de ser uma escola agrícola, né? E ela vai ocupar um espaço e, com certeza, né, vai trazer isso em discussão tão importante, né? E essa nossa proposta vem muito nesse sentido, né? Da gente contribuir, porque, por incrível que pareça, Cris, nas nossas validações da entrega, da solução, o quanto a percepção de proposta de valor do nosso software se dá para a empresa, para o setor privado e para a universidade. E a gente tem uma barreira muito grande, e eu acho que isso é importante a gente falar aqui, de investimento de uma solução tão importante dessa dentro da universidade. Os professores, eles conseguem sim ver proposta de valor, mas a limitação de verbas impedem deles incorporarem essa ferramenta para melhorar ainda mais a pesquisa, né? Porque a gente tem numa ferramenta dessa uma economia de tempo, porque você não precisa fazer repetição, você tem ali, por exemplo, um POP, que é um procedimento operacional padrão, que já fica ali estabelecido, a pessoa não tem que ficar fazendo sem nenhum controle, né? Existe um procedimento. A questão da economia dos recursos, porque ali a gente faz toda a gestão de estoque, enfim. Quantas vezes nas universidades se compram coisas por não ter ali uma gestão de saber, não tem guardado, está sobrando, mas eu não sabia, comprei de novo. Às vezes vence produtos, né? Então, fazer toda essa gestão. E o que a gente vê é que o setor privado ele está disposto, né, a pagar, porque com certeza ele tem esse investimento, mas infelizmente hoje a universidade ela tem essa limitação de estar investindo nessas soluções por falta de verba, né? E então também estamos tentando mudar esses paradigmas, né, de que tem que ser feito ainda naqueles modelos antigos. Vamos caminhando. Sabemos que temos um desafio, né, pela frente. E ainda sobre a questão, né, da diretoria, mais do que a participação, é a participação da mulher em cargos de liderança. Outros eventos que a gente costuma frequentar também, a gente vê assim, um monte de mulher, né? Mas na hora de ir lá cortar a faixinha para inaugurar e tal, um bando de homens, né? Que são os que representam a liderança, né?
Então, tem muito disso. A mulher, a gente vê que tem uma força muito grande, uma resiliência. A gente trabalha muito e muito bem, muito competente, mas não chega a cargos maiores, né? É uma dificuldade. Eu quero tocar num ponto aqui bastante delicado, mas é necessário que seja dito, porque às vezes pensa-se que está restrito a um meio ou outro, Não. Mas o assédio moral e o assédio sexual também acontece no meio científico, sim, e isso também limita muito o trabalho da mulher na pesquisa. Estou falando alguma besteira, meninas? Jamais. Não. Infelizmente é uma realidade. Eu acho que essa questão da mulher, do acesso à liderança ou dos assédios, né, está presente em todos os lugares, né? Não tem como a gente falar que e às vezes a gente tem uma posição em algum período do estudo como orientanda de subordinação, né? A gente tem um orientador e se ele é homem, a gente tem uma situação tem ali uma muito delicada, exatamente. E a gente tem aquela questão do vestuário, da gente ter que saber, né, que roupa a gente não ter certas liberdades, né, da gente ter que, de repente, se portar, se vestir, né, eventualmente. E eu acho que esse período dentro da pesquisa, como aluna, eu acho que é o momento mais delicado, que essa situação de subordinação, né, às vezes a gente ouve certas coisas, algumas brincadeiras, né. A semana passada a gente foi num evento que eram mulheres empreendedoras no agro. Então, o setor agro, por masculino, si só, ele é bem masculino, mas a presença das mulheres é muito forte, muito grande. E então foi debatido sobre isso também, a questão também de uma mulher ser a líder, né, da equipe, o quanto os homens têm que respeitar, todo mundo, né? Tem que acabar respeitando, mas isso também foi algo discutido nesse setor também. Sim. E outro ponto que eu estava vendo essa semana, tem um movimento chamado Parenting Science, que é a questão das mulheres que a gente fica mãe, né? Então, tem o período da gravidez, tem o período, né, do pós-parto, e até você voltar ao ambiente de trabalho, né? Então, você fica com essa lacuna. Então, esse movimento, assim, por exemplo, para nós pesquisadores, o que conta são as publicações, né? As publicações científicas, os artigos, enfim, toda a sua trajetória. E a mulher acaba parando um pouco mais nesse período do que o homem. Então, eles começaram a ver que quando ia prestar concursos, aí ficava esse vago, né, das mulheres. E, enquanto isso, o seu concorrente, o homem, daí tinha mais artigos publicados no período e tal. E eles conseguiram mudar lá no Lattes, que é a plataforma de currículos que a gente se cadastra como pesquisadoras, você incluir o período maternidade. Então, esse período não é contado. Então, por exemplo, 2 gestações, 2 filhos. Ficou 2 anos. Isso aí não conta. Falando de maternidade, de companhia, estou vendo aqui. Conhece doutora Beatriz Gildo Bonassi? É meu marido. Ele acabou de mandar aqui, né, no nosso WhatsApp, bom dia. Quero desejar parabéns a mulheres empreendedoras, Flávia e Beatriz, em especial minha esposa Beatriz. Obrigada pela audiência, Gildo. Que legal. E um parceiro, porque seja parceiro, isso é importante também, isso que eu né, ia falar, Bia? é importante. Nossa, eu vejo eu e a Flá, né? Flávia também é casada? Sim, Flávia? então... Nossos maridos, também. assim, eles apoiam primeiro, muito, né? Eles são pesquisadores? Eles cuidam. Não. Eles entendem. Eles têm que acabar entendendo a nossa área, né? Apoiam e dividem a maternidade, né? Eles são
pais presentes, porque, né, a gente tem evento, tem alguma coisa, é engraçado, porque sempre a mulher tem que pensar, eu tenho minha filha, eu vou deixar com quem, vou fazer tudo, né? E para o homem é justamente, é só sair trabalhar, né? E a mulher, para sair trabalhar, ela tem que pensar, entendeu? Então, é importante. Vocês são mulheres, imagino que vocês se veem como alguém fora da caixa, né? Vocês não estão enquadradas aí nesse padrão. Hoje a gente vai estrear, aliás, eu vou pedir para o Bruninho já deixar aí na ponta da agulha. Hoje nós vamos estrear o quadro Saindo da Caixa, com a terapeuta da Nova Era, Ana Braga, minha querida amiga. Ela vem com umas dicas aí, vamos ver se a gente está fora ou dentro da caixa com a Ana Braga. Pode soltar, Bruninho. 9h51. Está na ponta da agulha, Bruno? O break. O break pode ser depois da Ana, tá bom? Saindo da Caixa, com a terapeuta Ana Braga. Olá, sou Ana Braga, terapeuta da Nova Era, e venho te convidar a ter um novo olhar na vida. Quando nascemos, temos nossos pais, nossos irmãos, tios, primos, tudo ao nosso redor. E com eles nós aprendemos, identificamos o comportamento, aprendemos nossos valores, enfim, tudo isso fica dentro de uma caixa, que a gente fica dentro. Eu venho te convidar a abrir essa caixa, colocar mais coisa dentro e você ter um olhar mais amoroso, mais leve, mais agradável, para você viver melhor, viver mais feliz, com mais simplicidade. Daí você vai me perguntar, mas que caixa é essa, Ana? Essa é a caixa do nosso cérebro. Ele é como se fosse um computador que registra tudo. E isso fica como o nosso computador rodando como programa. Então, se a gente teve aprendizados de forma dolorosa, aprendizados de forma amorosa, aprendizados de forma triste e aprendizados de forma alegre, tudo isso fica rodando como se fosse um programa no nosso computador. E nós só vamos perceber no mundo e na vida aquilo que temos no computador. Então, vamos abrir o nosso olhar e perceber que tem outras coisas no mundo e que a nossa verdade não é a verdade absoluta. E abrir a caixa vai ser isso. É a gente perceber as nossas dores e os nossos anseios de uma outra forma. De uma forma mais ampla, mais feliz e mais leve. É isso aí. Te espero na próxima semana para abrir a caixa comigo. Um pouquinho de cada vez. Beijinho, até lá. Elas na Pan. 9h58, a gente está na reta final aqui do Elas na Pan. Eu quero aproveitar para mandar um beijão, agora essa são um beijo de novo, para a Luzia e para o Severino, lá da Floricultura e Grameira SL. Meninas, eles enviaram uns vasinhos de suculentas, vocês viram aí na entrada? Sim. Uns vasinhos de suculentas que a gente presenteia as nossas entrevistadas. Vocês vão levar os vasinhos de suculentas da SL, Floricultura e Grameira. Muito lindo, legal, todo mundo apaixonado. Obrigada. Eu tenho que segurar, a Karina quer levar um vaso por dia. Não pode, Karina. Adoro planta. Mandam pra Karina também, então, gente. Obrigada, Maria Beatriz, obrigada, Flávia. Né? Eu tenho uma mensagem de encerramento. Todo programa a gente encerra com uma frase. Eu escolhi uma frase da Marie Curie. Ela diz o seguinte: você não pode esperar construir um mundo melhor sem melhorar as pessoas. Cada um de nós deve trabalhar para o nosso próprio aprimoramento. Falou tudo, né? Sim. Obrigada mais uma vez, Maria Beatriz. Obrigada, Flávia. Obrigada, Karina, pela companhia sempre aqui. O programa Elas na Pan vai ficando por aqui. E na técnica eu tive o apoio do Bruno Alves, do Ari Gonçalves e eu, Cris Sanches. Espero você todas as sextas aqui na 99.5 FM a partir das 9 da manhã com Elas na Pan, especialmente feito para você. Semana que vem vamos falar de emagrecimento. Vem comigo. Um beijo, até lá. Obrigada, Cris. Obrigada, Karina. Obrigada. Obrigada,